O Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Nós faremos a leitura do versículo 22 ao versículo 27. Nós faremos a leitura da palavra do Senhor, nós oraremos ao Senhor e então passaremos a exposição para a nossa edificação da mesma. Diz assim o texto sagrado, irmãos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, abra a nossa boca, ó Deus, e dá-nos de comer do pão do céu, ó Deus. Ó Pai, abre o nosso coração e que a glória de Cristo, o seu poder, a sua graça nos sejam por alimento, ó Deus. Ó Pai, que agora a nossa mente, o nosso coração trabalhem esperando receber, concentrados do alimento divino. Ó Deus, prepara-nos assim para ouvir a Tua palavra e para pregá-la de maneira fiel. Assim nós oramos confiados em Ti, em Cristo Jesus, com perdão dos pecados, no poder do Espírito. Amém. No que você tem gastado a sua vida? O que você tem buscado intensamente? Pelo que você tem vivido? Será que você e eu não estamos nos esforçando por algo que no fim não nos trará nenhuma satisfação? Essas perguntas, elas serão respondidas hoje. Eu espero que nós a respondamos à luz do ensino da palavra de Deus, de maneira que Cristo seja a resposta a essas perguntas. Jesus, nesse texto que parece um monólogo, embora não o seja, João dá muita atenção às palavras de Jesus, a grandes blocos no seu evangelho de Jesus falando. Mas aqui nós não estamos diante de um monólogo, nós estamos diante de um diálogo. O texto nos mostra isso quando os judeus, vindo da região norte, perguntam a Jesus como eles chegaram ali, e depois perguntam a Jesus como deveriam trabalhar pelo tal pão do céu, o pão que conduz à vida eterna, e Jesus responde isso em grandes porções deste capítulo de número 6. Jesus, de fato, aproveita o seu sinal da multiplicação dos pães, lembram-se? Ainda no capítulo de número 6, no início do capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele aproveita este milagre e a pergunta e a procura dos homens por mais pão, para se apresentar como o pão que vem do céu, aquele do qual aqueles homens deveriam se alimentar. Isso fica claro no versículo de número 35 desse capítulo, veja comigo. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Jesus é o verdadeiro pão. E aqueles homens estavam à procura de pão, mas um pão terreno. Então todo esse contexto da multiplicação dos pães e Jesus ser o pão da vida eterna, o pão que veio do céu, e esse pão que deve ser buscado, faz com que estas palavras de Jesus agora estejam diante de nós no Evangelho de João, as quais Jesus fala àqueles judeus que estavam procurando aquilo que não deveriam procurar num primeiro momento, mas que deveriam, antes disso, passar a se alimentar do pão verdadeiro. E é sobre isso, sobre o que aqueles homens deveriam buscar, no que aqueles homens deveriam gastar a sua vida em primeiro lugar, é que Jesus lhes falará e nos falará. Mas vamos ao texto. Veja só como começa o versículo 22, essa perícope, esse trecho do capítulo 6. No dia seguinte, ou seja, no dia imediato, quando Jesus, como vimos, não só multiplicara os pães, mas fora encontrar com seus discípulos andando por sobre as águas, que é o último texto que nós vimos. Lembram-se que os discípulos deixam a região do barquinho quando Jesus está orando, lembram-se? E depois Jesus, na alta madrugada, vai encontrar os seus discípulos andando por sobre os mares. No dia seguinte a esses acontecimentos, a multiplicação dos pães, é esse milagre de Jesus andar por sobre as águas. Então, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo Jesus, ou o Senhor, dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Meus irmãos, aquela multidão sabia que Jesus e seus discípulos tinham vindo em um só barco até a cidade deles, ou a região deles ali no norte, Betsaida, ao noroeste daquela região de Canaã, e então eles sabiam que um só barco havia trazido Jesus e os seus discípulos. Isso fica claro no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32, quando fala que entraram todos, Jesus e seus discípulos, deixando a região sul e navegando no mar da Galileia, ou Tiberíades, até o norte. Então, os homens viram Jesus chegando num só barco com os seus discípulos. Mas eles viram, segundo o texto também, os discípulos de Cristo tomando o barco sem ele. Então a ideia dos homens é que Jesus continua no território deles. E eles passam a procurá-lo, mas o texto diz que eles não o encontram. E aí o texto, o versículo 2 diz, irmãos, versículo 23 diz que outros barquinhos chegaram de Tiberíades, uma região mais ao sul, mais próxima da região de Betsaida do norte, onde estava a multidão. E aqueles barquinhos chegam e a multidão imagina que Jesus está chegando com eles. E aí, então, explicaria o fato dos discípulos irem sem Jesus e Jesus não estar ali na região de Betsaida, ao norte. Mas quando eles veem aqueles barquinhos atracarem ali na praia, eles também não veem Jesus. E a dedução deles ele de alguma forma, nós não sabemos como, pode ter voltado a Cafarnaum. Lembra-se que Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava, onde ele tinha, de fato, estabelecido a sua residência. Então eles pensaram, ele voltou para Cafarnaum de alguma maneira que nós não sabemos. Vamos então à procura dele em Cafarnaum. E o texto diz que a multidão, ou uma grande parte dos homens daquela cidade, entraram nos seus barcos e foram a Cafarnaum buscar, não a Jesus, como nós veremos, mas aos pães que Jesus multiplicara. E por que João, ele nos narra esses 3 primeiros versículos aqui, 22, 23 e 24? Porque ele quer nos alertar e nos chamar a atenção de que os homens que foram alvo do milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, são os mesmos homens que vão ouvir o discurso de Jesus sobre ser ele o pão da vida. Então, o sinal da multiplicação dos pães e o discurso de Jesus estão unidos. E a prova disso é que são os mesmos homens que vão ouvir o que Jesus tem a dizer sobre ser ele o pão da vida. Os mesmos que comeram dos pães que ele multiplicou. Então o sinal dos pães apontam para aquele antes, que é o pão verdadeiro, do qual eles deviam se alimentar.
É por isso que João está nos contando que esta multidão que vai a Cafarnaum é a mesma que comeu dos pães multiplicados, ok? Mas vamos lá, versículo de número 25. E tendo encontrado do outro lado do mar, ou seja, em Cafarnaum, onde foram buscá-lo ou procurá-lo, lhe perguntaram ali: mestre, quando chegaste aqui? Irmãos, eles se referem a Jesus, como muitos outros nos evangelhos, como rabi, como grande mestre. Mas eles não guardavam as palavras de Jesus. Eles não davam ouvidos de coração aos seus ensinos, mas lhe chamavam de mestre. E, meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós. Porque pouco Deus está se importando como nos referimos a Jesus se não guardamos a sua palavra. Esses homens o chamam de mestre, mas eles não guardam a palavra de Cristo. Tanto que no capítulo 6, ainda lá à frente, no versículo 60 e 66, após o duro discurso de Jesus Cristo, eles vão abandoná-lo, esses mesmos homens que o chamam de mestre. Eles vão abandoná-lo. E, meus irmãos, a igreja, infelizmente, de Cristo, está cheia de pessoas que se apresentam como discípulas de Jesus, mas não guardam a sua palavra. Se escandalizam com as palavras duras da Bíblia, quando elas revelam pecados que devem ser abandonados. Se escandalizam e se chateiam quando são confrontados com a palavra. Essas pessoas não são discípulas. Elas falam do que não entendem. Se apresentam, mas não são verdadeiramente discípulos. E aqui está a prova: mestre, rabi, nosso grande mestre, quando chegaste aqui, posteriormente, não muito posteriormente, eles o abandonariam. Como se Deus quiser, nós veremos no texto. Mas olha só, eles dizem assim: quando chegaste aqui, a ideia é, nós não sabemos como o Senhor fez para vir a Cafarnaum, porque nós estávamos observando, nós vimos os discípulos partirem com o único barco no qual vocês todos vieram, alguns barcos ou barquinhos chegaram de Tiberíades, mas o Senhor não estava lá. Como chegaste aqui? A ideia ainda é que eles teimam pelo coração duro, incrédulo, de entenderem Jesus como de fato ele é, como Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que acabara de realizar um milagre, mas eles veem tudo com uma maneira terrena, humana, ou seja, se não há barcos, o Senhor não teve como chegar aqui, ou houve alguma outra maneira, veio andando. Eles não conseguem ver além de quem Jesus é. E então Jesus lhes responde. E essas respostas do nosso Senhor Jesus Cristo são maravilhosas, irmãos. Acho que nós devemos orar mais a Deus, sabe, para nós sermos mais verdadeiros uns com os outros, como o nosso Senhor era. Acho que essa é uma excelente oração para cada um de nós. Sermos mais verdadeiros, mais confrontadores uns com os outros. Muitas vezes nós nos enganamos uns aos outros. Muitas vezes nós vemos nosso irmão pecando e indo por um caminho terrível e nós nos calamos, com medo de não falar a verdade. E nós estamos prejudicando a alma dos nossos irmãos. Que Deus nos dê da coragem de Cristo, da sua fidelidade à verdade, do seu amor, porque a verdade liberta. Ele sempre falou a verdade. Não é diferente aqui quando ele vai abordá-los com a resposta no ponto, sem rodeios, no ponto. Ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, versículo 26, em verdade, vamos ler juntos? Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães. Vamos jogar aberto. Ou como alguém diria, vamos dar a real. Vocês não estão aqui porque creem em mim. Vocês vieram por causa dos pães. Eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que vocês buscam. Eu sei que vocês estão fingindo. Em verdade vos digo. Ou seja, prestem bem atenção no que eu vou
dizer a vocês, ou que eu vos direi, prestem bem atenção. Vocês não estão aqui por minha causa, mas por causa do pão que comestes e com eles vos fartastes. Não é significativo que Jesus não responda a pergunta quando ele chegou ali? Quando chegasse aqui, Jesus não responde. Ele está preocupado com um problema muito mais sério, que era a alma, a hipocrisia, a dissimulação daqueles falsos discípulos. Se ele tivesse respondido a pergunta deles como se nada mais urgente houvesse, ele teria prejudicado o entendimento deles acerca da fé que ele mesmo, Jesus, exige daqueles que lhe chamam mestre. Mas não foi, como eu disse, a primeira vez que Jesus respondeu assim. Vocês se lembram que em Mateus 12, alguns escribas e fariseus replicaram a ele dizendo: mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Aqui, na verdade, como nós vimos no texto, eles querem pão. Lá queriam sinais. E Jesus responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a eles, senão o do profeta Jonas. Não é o nosso Senhor verdadeiro e direto no que concerne ao diagnóstico do nosso problema? Não deveríamos ser assim com nossos irmãos também? E não fingir que não está acontecendo nada? Está acontecendo nada, enquanto a alma dos nossos irmãos é prejudicada. Jesus expõe o verdadeiro motivo pelo qual o procuravam. O sinal que fizera havia enchido a barriga deles. Mas nem atrás do sinal eles estavam, que já seria errado, porque o sinal aponta para Cristo, e não é um fim em si mesmo. Mas nem atrás do sinal estavam, mas em busca de mais pão terreno. E aqui nós temos uma aplicação sobre isso. Irmãos, o nosso Senhor Jesus não mudou. Ele jamais mudará, ele continua o mesmo. Ele sabe muito bem o que queremos e o que buscamos. Nós hoje, por exemplo, todos nós aqui, viemos a este local buscando o quê? Por que saímos de nossas residências e nos dirigimos para esse local nesta manhã? O que nós desejamos aqui? Eu não sei o que você deseja. Em última instância, eu espero que você deseje correto, mas eu não sei o que você deseja. E nem você sabe o porquê eu estou pregando nesta manhã aqui. Em última instância, não. Você quer imaginar que seja um bom motivo. Mas você não sabe. Mas Cristo conhece o nosso coração. Ele vê e julga as nossas ações. O homem vê o exterior, não é o que diz 1 Samuel 16:7? Porém o Senhor vê o coração. É grande a pecaminosidade da hipocrisia. Ela é grande. Mas é uma loucura o que nela existe ainda maior. A hipocrisia é um pecado grande, mas é mais loucura do que pecado. Ou seja, é um pecado que mostra a nossa loucura em extremo. Porque não é difícil de enganar pastores, parentes, amigos. Nós sabemos o quanto nós confiamos numa aparente moralidade com frequência, porque ela é convincente. Basta nós usarmos os jargões da igreja, basta termos uma Bíblia conosco, basta nos vestirmos de forma aceitável e frequentar a igreja, e frequentar com a igreja todo culto do domingo e pronto. Se eu falar pouco, poucos saberão. É fácil passar uma aparência externa, convincente. E como disse, pastores, parentes e amigos podem passar a vida inteira sem descobrir nada. Podem. Porque às vezes o Senhor se dá o direito, como Ele tem, de revelar quem nós somos, antes que nossos pastores, parentes e amigos morram. Mas é impossível enganar a Cristo. Os seus olhos são, segundo Apocalipse, como chama de fogo. Você não esconde nada dos olhos de Cristo, nem eu nem você. Ele vê nas trevas. A ideia de olhos como chama de fogo é que ele vê onde ninguém vê. Ele nos vê de forma completa.
Portanto, irmãos, felizes são aqueles que podem dizer como Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Felizes são esses que não têm o que esconder do Senhor, porque nem podem, mas que amam o Senhor sinceramente. Senhor, o Senhor sabe que eu sou um pecador. O Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu te amo, que a minha vida é tua, que eu tenho lutado contra os meus pecados. O Senhor sabe, tu sabe todas as coisas, sabes que eu te amo. Felizes são esses. Mas vamos mais. Agora Jesus, depois de ter nos confrontado com a real intenção que ele bem conhecia do coração deles, agora ele passa a estabelecer a verdade para a qual o sinal da multiplicação dos pães apontava. Isso é, ele vai mostrar-nos que eles não deveriam buscar apenas o pão terreno, antes disso o pão que vem do céu. Então Jesus aqui vai fazer uma repreensão sobre o que não fazer, não trabalhar pelo pão que perece, e vai aconselhá-los por meio de uma ordem a trabalhar pelo pão que permanece. É fácil. Ele vai dar uma ordem negativa, não trabalhar pelo pão que perece, e passar a dar um comando positivo: trabalhar antes pelo pão que conduz à vida eterna, ou pelo alimento que conduz à vida eterna. Ficou claro? Juliana, Tiago, André, Isabelle, Bárbara e Rebeca. Okay. Veja aí. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece. Busquem, se esforcem, não pela comida que perece. Agora vamos pensar um pouco aqui. Nós podemos estar certos, meus irmãos queridos, que o nosso Senhor não está encorajando a ociosidade. Ele está dizendo para ninguém trabalhar. Seria um grande erro supor que as palavras de Jesus apontassem para isso. Só parem de trabalhar. Vamos viver na ociosidade. Isso está longe da verdade. O trabalho foi algo dado por Deus, uma porção entregue por Deus a Adão no paraíso. Deus deu trabalho a Adão no paraíso. Cultive a terra, guarde o jardim, porque Adão falhou em fazê-lo, porque Satanás entrou no jardim. Mas tinha um trabalho. Cultura, a questão da cultura, da preservação, do cultivo da terra, do guardar o jardim, de dar nome aos animais, isso é trabalho. Eu falo para uma igreja, e eu creio que os irmãos aqui já sabem, tem bem isso estabelecido, mas nunca é demais lembrar, irmãos, trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Deus não deu trabalho ao homem só depois que ele caiu em pecado. Deus deu trabalho antes, quando tudo era muito bom, tinha um trabalho lá. O que Deus colocou sobre o homem após a queda foi a dificuldade, o sofrimento ao trabalhar. Mas o trabalho existia antes da queda. Trabalho dignifica. Trabalho dá sentido, não último, mas dá sentido à função que Deus nos deu, à sua providência no qual nos colocara para abençoar aqueles que estão ao nosso redor com o nosso trabalho também. Portanto, irmãos, é necessário lembrar que os homens de Deus devem trabalhar. Ninguém deve ficar envergonhado, por exemplo, de pertencer a uma classe braçal, por exemplo. Porque trabalho é uma honra. Dignifica o homem. O próprio Senhor Jesus trabalhou. Como é que ele ia dizer, como é que o sentido das suas palavras aqui poderiam ser: não trabalhem? Em última instância, não façam nada. Ele trabalhou, ele foi carpinteiro. Alguns teólogos têm entendido, porque a palavra, o termo que é traduzido por carpintaria, pode também se referir ao trabalho de um pedreiro. Porque na região de Jesus não haviam madeiras. Não haviam madeiras ali. E a ideia é de que ele construía casas, entre outras coisas. Então ele estaria mais próximo do que nós chamamos de um pedreiro do que de um carpinteiro. Veja, ele trabalhou. O apóstolo Paulo, quando a igreja em Corinto não o pagou, e ele os adverte, admoesta e corrige sobre isso, ele por um tempo teve que trabalhar, ele fez com as próprias mãos tenda.
E juntamente com isso, o seu trabalho apostólico, o seu ministério apostólico. O trabalho dignifica. E Jesus não está aqui combatendo o trabalho. Mas o que ele está combatendo? Se ele não combate o trabalho, para o qual Deus também nos criou, o que Jesus quer dizer quando diz, não trabalheis pelo pão que perece? Jesus aqui está combatendo, sim, a falsa compreensão de que a comida que perece é tudo o que se pode obter de mais importante. Em outras palavras, que a nossa vida é trabalho. Que o que temos para hoje é o que o trabalho, a força do braço pode nos dar. Riquezas, sucesso, fama, benesses, conforto. E é isso que importa em última instância. E é isso que buscamos. É disso que Jesus está falando e é isso que ele está condenando. Certamente, irmãos, todos nós devemos entender que o Senhor Jesus tinha um bom motivo para falar essas palavras. Elas constituem um grande alerta e deve soar hoje aos nossos ouvidos, nesses últimos dias, antes do seu retorno. Porque são muitos, irmãos, muitos homens, e nós podemos estar nisso incluídos, que em todas as esferas da vida estão fazendo exatamente aquilo que Jesus proibiu. Trabalham noite e dia pela comida que perece, para terem mais dinheiro na conta, para se vestirem melhor, para comerem melhor. E nada fazem por suas almas imortais. Estão preocupados só com aquilo que esse mundo pode oferecer e que se pode comprar. Mas a alma está desfinhando, está na miséria. Felizes os que aprendem a tempo, os respectivos valores da alma e do corpo, e cujos pensamentos se ocupam prioritariamente com a salvação. Por isso que eu digo aos jovens da igreja, os que fazem faculdade, eu sei que o estudo de vocês é grande, eu passei por isso. E nós passamos ainda, continuamos passando com estudos. Mas não deixe, se você pode, de vir às reuniões semanais. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Não trabalheis pelo pão que perece. Quando vier o aperto, quando vier a angústia, quando vier a tormenta, não são os seus estudos que vão lhe valer. Não é o dinheiro. Quando tudo falhar, quando todo remédio não solucionar, não é o dinheiro que vai lhe valer nessa hora, mas a presença consoladora de Cristo em uma alma que dele se alimentou constantemente, porque não é fácil, irmãos, passar por tormenta. Não é fácil encarar os sofrimentos e as tribulações desta vida. Elas podem ser dolorosas demais. Mas a alma que se alimenta de Cristo estará pronta. Por isso, não trabalhem. Não coloquem a vida de vocês no pão que perece. É uma clara referência ao Êxodo. Lembra aquela geração que comeu do maná? Jesus vai falar mais tarde sobre isso, no capítulo 6. Eles comeram do maná do céu, mas não amaram a Deus, não ouviram sua voz, não buscaram com a alma o pão do céu, que é o próprio Deus, e morreram, pereceram no deserto. Foram amaldiçoados ali. Irmãos, aquele que busca o reino de Deus, em primeiro lugar, nunca deixará de ter acrescentadas em sua vida todas as coisas. Lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O justo viverá por fé, você tem que crer nisso, crer e praticar. Crer e observar, sim, Senhor, eu vou deixar os meus estudos agora, eu posso ir à reunião semanal, eu posso trabalhar com isso depois, eu vou lá, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, Senhor, eu vou, porque eu creio que se eu buscar o teu reino e a tua justiça, o Senhor me acrescentará todas as outras coisas. O Senhor está te desafiando nesta manhã. Ele está te desafiando. Ele está querendo te provar para te aprovar. Mas vamos ao fim.
Jesus continua: não trabalhai pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, diz ele. Trabalhem sim pela comida ou pelo pão que permanece, a ideia de subsiste, porque o outro perece, mas esse permanece e conduz à vida eterna. Assim, Jesus está dizendo que eles devem olhar para ele, se alimentar dele, porque nós sabemos, já vimos no versículo 35, que ele é o pão da vida. Então Jesus está falando assim: alimentem-se de mim, busquem-me, busquem a mim e vivam, porque vocês estão morrendo. Vocês estão com todo o dinheiro que vocês têm, com tudo que esse mundo pode dar, vocês estão morrendo. Venham e comam livremente, de graça, e vivam. É o que o Senhor está dizendo. Não são poucos os que acham que o trabalho é mais importante do que a vida com Deus. Mas a pergunta é: o que dará o homem pela sua alma? O seu trabalho? Você percebe o que Cristo tem para dar? Vida eterna. Que dinheiro pode comprar vida eterna? Você percebe, irmãos, que isso vale mais do que tudo? O que Jesus está orientando aqui quando ele diz que deve-se trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna, é que devemos esforçar-nos a fim de empregar todos os meios designados pelo próprio Jesus para que nos alimentemos desse pão, desta vida eterna. Pão aqui do céu e vida eterna, tudo é Jesus. Ele tanto é o pão quanto a vida. Lembra? Eu sou a vida. Então ele é tanto o pão, eu sou o pão, como eu sou a vida. Então nós devemos nos alimentar dele com todos os meios que ele nos deu para isso. Precisamos ler nossas Bíblias como quem procura um tesouro perdido. Como está, meus irmãos, nossa alimentação da palavra de Deus durante a semana? Devemos nos dedicar e lutar com sinceridade em oração, buscar oração, quando nós não queremos. Você já viu uma pessoa doente no hospital que não quer comer, mas tem que comer? Que as pessoas falam: coma, por favor, coma, você vai morrer. E ela às vezes não tem vontade, mas ela tem que comer, tem que se alimentar. É assim com a oração. Às vezes você não temos vontade de orar, mas se você não orar, você vai morrer. Busque o Senhor em oração. A sua vida depende disso. A sua vida depende disso. Busque em oração, lute em oração. Faça como Jacó: eu não te deixarei ir até que me abençoes. Eu não te deixarei ir, Senhor, até que eu receba a bênção pedida pelo Senhor. Lute como ele lutou. Lute em oração, se alimente de Cristo, como alguém que luta com a própria vida, para que sobreviva, para que viva eternamente. Devemos lutar diariamente contra o pecado, o mundo e o diabo. Como alguém que luta pela liberdade, precisa vencer, pois do contrário será escravo a vida inteira. É isso que você quer, ser escravo a vida inteira do pecado. Quer que o pecado te destrua, pois ele o fará. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está em busca disso, da morte. É isso que você deseja. É isso que você quer. Você quer ser destruído. O pão da vida pode te salvar. O pão da vida pode te dar força. O pão da vida te fará vencer o pecado. E você não mais será escravo do pecado. Conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse trabalhar que Jesus ordena é muito incomum hoje, esse trabalhar por uma vida espiritual. Os homens nos oferecerão pouco encorajamento para realizarmos esse trabalhar pela vida espiritual, pelo pão do céu. Nós ouvimos com frequência, irmãos, como fanáticos, exagerados. Não é verdade?
Quando nós nos dedicamos à Bíblia, sempre há alguém para dizer, nossa, está lendo a Bíblia demais. Você só pensa nisso. Quando nós vamos muito à igreja, nossa, não sai da igreja. Para de ir na igreja, a vida é... Nunca faltará aqueles que nos desencorajarão para comer do pão celeste. Devemos lutar contra esses, como uma batalha espiritual. Por mais estranho e absurdo que possa parecer, o homem natural está sempre manifestando a ideia de que nos preocupamos demais com a vida espiritual. Ele se recusa a entender que somos mais propensos a nos preocupar com as coisas do mundo. Mas, irmãos, independente do que o homem diz, a alma jamais obterá alimento espiritual sem trabalhar por isso. Você se lembra o que Jesus disse? Eu vou nos lembrar aqui, a mim e a você hoje. Ele vai dizer assim, não, irmãos, guardem essa palavra no coração e lembrem-se até a sua morte disso. Os que se esforçam são os que se apoderam do reino dos céus. Os que se esforçam são aqueles que se apoderarão do reino dos céus. Ninguém entrará lá sem esforço, sem consagração, sem luta, sem buscar o pão, incessantemente o pão do céu. Ninguém entrará lá sem esforço. São os que se esforçam, que se apoderam dele. Você tem se esforçado? Lembra da pergunta primeira lá? Pelo que você tem trabalhado? Pelo que você tem vivido? O que tem te desgastado? O que te consome dia após dia? O que você fica na frente do computador vendo horas e horas, sendo tragado por aquilo? É por isso que você tem trabalhado. Terminando, o versículo 27 diz, a qual aqui é a referência ou ao alimento, a comida ou a vida eterna, que não faz questão aqui de dizer qual é, por quê? Porque são todas as mesmas coisas, tanto a comida do céu, que é Cristo, quanto a vida eterna, apontam para ele. Então a qual pode ser servir a comida, que não perece, que é Cristo, quanto a vida eterna, que também é Cristo. Então a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Vou terminar aqui. Você e eu, até agora, vimos a questão do esforço, de buscar o pão do céu, como Jesus ordena. Mas eu e você podemos sair daqui achando que isso será feito pelo nosso braço. Você pode estar animado e dizer, a partir de amanhã eu vou dar tudo de mim. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um verdadeiro santo a partir de amanhã. A partir de amanhã eu serei aquele quem eu nunca fui. Mas Jesus deixa claro aqui no final do nosso trecho de hoje, é que só Ele pode dar dessa comida. Você não pode encontrá-la se Ele não te der. Lembra de Nicodemos? É a mesma coisa que está falando aqui, ele falou para Nicodemos em outras palavras. Diz assim, ninguém pode nascer de novo, se do alto não lhe for concedido. Ninguém pode comer do pão, se o Filho do Homem não lhe der. É isso que está dizendo. Você está vendo porque você precisa e eu? Porque nós precisamos buscar a Cristo em oração. Porque nós precisamos que Ele nos dê. Não é uma coisa que se acha na esquina. É uma coisa que vem do alto. Como é que você vai fazer? Você subirá ao céu para buscar? Do céu terá que vir a você. É por isso que você tem que clamar. Você já viu as pessoas na rua pedindo comida? Você já viu? Nós somos eles, espiritualmente. Nós somos aqueles mendigos que estão dizendo ao Senhor, dá-nos de comer, senão nós morreremos. Dá-nos do pão, dá-nos deste pão do céu, senão nós morreremos.
Nós somos esses mendigos. Nós precisamos do pão. Abre bem a boca e Ele dará. Ele tem prazer de fazer isso. Ele tem prazer de alimentar os seus. Ele tem nos alimentado. Ele tem nos alimentado. Ele não falhará. Ele nunca falhou, João. Ele é o pão que desceu do céu. A sua palavra é verdadeira comida. O seu corpo é verdadeira comida. Clame ao Senhor, Senhor, dá. Filho do homem glorioso, dá-me de comer do que é teu. E Ele dará. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito. Ó Deus, dá-nos do pão que é Cristo. Dá-nos do pão, ó Deus, que verdadeiramente alimenta. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós temos comido pó. Nós temos nos alimentado de terra. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. E salva-nos, ó Deus. Ó Cristo bendito, dá-nos de comer. Dá-nos de comer da verdadeira carne, de beber da verdadeira bebida, ó Deus, para que nós tenhamos vida em nós mesmos. Tem misericórdia de nós. Opera em nós. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do verdadeiro pão que vem do céu, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós todos trabalhemos, nós todos nos esforcemos, nos consagremos a ter mais deste pão, por meio da palavra, da leitura, meditação, do ouvir da palavra pregada, da busca em oração, da luta em oração, da comunhão com a igreja, com os santos, todos os meios que o Senhor nos deu para nos alimentar e fortalecer. Abençoa-nos assim. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém.